Oi! Hoje é a resenha do conto O Aniversário da Infanta, de Oscar Wilde, aqui da coleção Folha, Inglês com Clássicos da Literatura, volume 3, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Era o aniversário da infanta. A menina tinha apenas 12 anos e o sol brilhava nos jardins do palácio. Embora fosse uma princesa de verdade e infanta da Espanha, comemorava o aniversário apenas uma vez por ano, como os filhos das pessoas mais pobres. Portanto, era naturalmente muito importante para o país inteiro que naquele dia fizesse um tempo magnífico para a ocasião. E de fato fazia um dia lindo. As esbeltas tulipas raiadas, retinhas em seus caules como longas fileiras de soldados, lançavam pela relva um olhar desafiador às rosas e diziam: "Somos agora tão esplêndidas como vocês." Assim começa o aniversário da infanta, de Oscar Wilde, que conta exatamente isto aqui. A infanta, essa menina de 2 anos, está no seu dia de aniversário e tudo se volta para ela brilhar, para ela se divertir, para ela se sentir a mais poderosa ali do pedaço. Literalmente. Mas a história é só isso? Não, na verdade a gente também vai conhecer um pouco do lado do seu pai e também do lado de uma pessoa que vai entrar nessa história e vai se identificar muito com a infanta, talvez mais ainda do que o próprio pai para com a sua filha. Mas acho que eu não vou dizer para vocês quem é que vai surgir no meio dessa história, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler esse conto infantil de Oscar Wilde. Minha avaliação do texto. Pois é, minha voz ainda não está legal porque minha gripe ainda não acabou, mas vai ficar assim mesmo, porque não tem jeito de consertar por enquanto. Enfim, quando comecei a ler o texto aqui do Wilde, eu não estava sabendo que era um conto infantil. Eu não li o texto de apoio que tem aqui neste volume da coleção da Folha, então para mim eu estava pensando que era um texto, entre aspas, adulto. Mesmo que logo no início já tem essa frase das tulipas falando para as rosas, né? Mas às vezes você, no começo de um texto principalmente, você lê algumas coisas e meio que vai esquecendo ao longo dos parágrafos. E realmente, esse texto aqui, enquanto ele vai se seguindo, ele não tem lá muitas características de texto infantil. Na verdade, quando entra a figura do pai da infanta, o rei ali da Espanha, temos na verdade uma história romântica, com aquela carga dramática, a gente sentindo todo o amor que este rei tinha para com a sua esposa e rainha. Que a gente pode até dizer como um pequeno spoiler, para valorizar mais ainda aqui a história. Eles se casaram, aquela coisa de casamento arranjado, né? Ela vinda da França, da união da França com a Espanha. Só que eles ficaram casados durante algum certo tempo, acho que não é definido exatamente durante quantos anos, mas seja lá quanto tempo for, o problema é que ela faleceu 6 meses depois de dar à luz a infanta da vez dessa história. E o rei, pai da infanta, fica profundamente amargurado durante todo esse tempo, esses 12 últimos anos. E a gente tem todo esse peso aqui no texto, a gente sente perfeitamente a dor que ele tem de ter perdido aquela mulher maravilhosa, uma beleza infinita. E aliás, ele já começa a perceber na própria filha os traços que um dia ele reconheceu na sua esposa, já que o casamento foi arranjado quando eles eram adolescentes, ele tinha 15, talvez ela tivesse 12, praticamente a mesma idade da filha. Então a reminiscência desse seu amor antigo surge com muita força e a gente sente tudo isso acompanhando essa história. Mas é curioso, quando eu estava lendo essa parte justamente, que é até interessante, um bom dilema humano, típico, né? Eu também não estava muito interessado nisso não, não parecia muito vigoroso o texto. E como eu disse, nesse momento eu já tinha esquecido completamente que a história começou com uma pitadinha de teor infantil, por causa da fala ali das tulipas. Mas a coisa piorou mais ainda, porque quando começou os preparativos ali do casamento, os convidados que chegavam, o texto ficou mais maçante ainda. Inclusive bateu o desespero. Eu não sabia se valia a pena ou não esse texto ser lido até o fim. Muitas histórias são assim, né? A gente começa até empolgado, acha
bastante elementos interessantes, mas de repente tudo parece desandar. Onde que o autor quer chegar com tudo aquilo? Quando a gente não percebe exatamente qual é o caminho que ele quer seguir, a gente começa a ficar desapontado e tem aquela vontade de até largar o texto. Mas a gente precisa ser teimoso, né? Principalmente booktuber que resolve fazer resenha de contos. Sim, o lado bom também de fazer resenhas de contos, né? Existem grandes contos, mas também existem contos muito chatos de darem sono e de dar desespero mesmo. Era o caso aqui, até que chegou o momento da virada, literalmente, que virou um texto infantil. Aí que me caiu a ficha. Peraí, isso aqui é um texto infantil? E justamente o motivo que me fez perceber isso é porque as flores voltaram a falar umas com as outras. Na verdade, eles começaram a emitir opinião sobre uma pessoa que apareceu, um outro personagem importante ali nas festividades do aniversário da infanta. Porque aconteceram muitas apresentações, por exemplo, de marionetes, coisas circenses, musicais também. Não, pássaros cantando acho que foi só aqui na gravação desse vídeo. Mas os pássaros falavam, inclusive, aqui nessa história da infanta. Mas o que interessante aconteceu ali de apresentação para a infanta é que ela se divertiu muito, foi que surgiu um anão na história. Ele fez todo mundo rir. E coisa curiosa, a infanta riu demais, ela se divertiu muito com as micagens ali do anão. Na verdade, ela passou do ponto, da etiqueta, porque uma nobre, ela não pode se exceder ali em público. Ela poderia rir, claro, mas não tanto. E ela riu demais, foi até censurada por os seus assessores, aias, o próprio pai, enfim. O pessoal não gostou. E por causa disso, meio que cortaram ali a apresentação do anão, já que ela estava certamente exagerando por causa dele, né? Mas antes de sair, ela pediu: não, eu quero uma outra apresentação dele, quero ver ele dançando novamente. Que ela achou realmente ele engraçado. Foi a melhor coisa que ela viu ali durante toda a sua festa. Então ficou combinado que horas depois ele se apresentaria mais uma vez. E talvez eu tenha que dar agora um spoiler, porque é por causa dessa aparição desse personagem novo, o anão, que toda a história ganha um outro ritmo. Lembrando, né, que eu comentei agora há pouco, a história estava totalmente trágica com o amor do pai da infanta para com a sua esposa falecida. Toda aquela tragédia ficou ao ar, a história caiu num conto bem infantil, e realmente, porque é um conto infantil, aliás, um conto de fadas, que vai mais se acentuar a partir de agora. E vai se acentuar também esse latido aqui do lado, porque os cachorros não vão parar de latir, porque eu preciso gravar esse vídeo. Mas enfim... O que eu preciso dizer de spoiler é que o anão, ele entendeu errado aquela profunda gargalhada da infanta. A infanta, na verdade, só estava se divertindo com as coisas que ele fazia, as atrapalhadas do anão no seu número. Só que para o anão, ele achou que a princesa sim estava se divertindo porque sentia alguma coisa por ele. Captou o problema? Pois é, temos um apaixonado aqui na história. E aí, bom, depois disso eu não posso contar o que vai acontecer quando ele se percebe ali. Ela está interessada. E as flores começam a censurar a atitude dele de ficar pensando nisso. Quem é ele? Quem acha que ele pode ser ele de ficar achando que a infanta vai gostar dele, né? Os pássaros tomam a opinião dele também, né? Os lagartos também falam alguma coisinha. Muita gente começa a falar, né? E foi aí também que caiu mais uma vez o tom de conto infantil e conto de fadas, com certeza. Assim, uma coisa que eu ia dizer agora é que a gente precisa fazer um comparativo, né? Aquele amor todo que o pai da infanta sentia para com a mãe dela, aquele amor maravilhoso diante de uma figura feminina impressionante, a gente pode dizer que é a mesma coisa que está acontecendo com o anão, né? Embora a gente não possa dizer que o pai da infanta, o rei, seja um homem feio, tal qual pelo menos um anão, que aqui é descrito como muito feio, com requintes de crueldade. Claro, não chega a ser aquele anão que a gente vê em Game of Thrones, por exemplo. Não, não é o caso. Mas é por aí que o Oscar Wilde pinta este anão. Ele faz de propósito um anão feio. E também esse detalhe importante porque vai ser justificado lá no final da história, que eu não posso dizer realmente nada sobre isso. E o texto vale a pena justamente pelo seu final, principalmente. Se ele não tivesse esse final, essa crítica dada pelo Oscar Wilde, talvez o texto pudesse ser um pouco menor, inferior.
principalmente porque ele fica oscilando. Por exemplo, né, quem não sabe que esse é um texto infantil fica na dúvida, é um texto infantil, parece um texto adulto, mas também não é, fica oscilando muito. Para quem sabe que é um texto infantil, quem leu, por exemplo, o texto de apoio antes, também pode ficar na dúvida, mas peraí, todo aquele começo é tão dramático, exatamente aquela mudança que eu falei, que passa a ser claramente um texto infantil, acontece exatamente no meio do texto. Ou seja, sabendo ou não sabendo que é um texto infantil, um conto de fadas, você vai ter que passar por essa parte mais dramática ali do pensamento do rei, com aquela saudade infinita que ele sente pela sua mulher já morta. De qualquer forma, assim, o final funciona, ele satisfaz o leitor que foi até o fim e compensa sim, porque o autor acaba fazendo uma cutucada bem interessante na sociedade, que vive de visual, de estigmas, de imponência, que pelo visto é uma coisa que muito característica da sua obra. Aliás, eu não falei, né? Esse é o primeiro texto que eu leio do Wilde. Embora eu já tenha aqui guardadinho na estante há bastante tempo o retrato de Dorian Gray, que até agora não li. Até peguei duas versões, né, que tem aquele problema das versões, capítulos a mais entre uma edição ou outra, né? Ele fez algumas revisões por causa de censura na época de publicação. Enfim, acabou sendo este conto infantil, conto de fadas, a primeira coisa que eu li dele. Já posso imaginar que ele seja muito prolixo lá no seu romance para lá de famoso. Enfim, para o aniversário da infanta de Oscar Wilde, eu atribuo 3,5 asteriscos. Bom, é isso. Semana que vem, na segunda-feira, mais uma resenha de um outro volume aqui da coleção Folha Inglês com Clássicos da Literatura, que dessa vez será sobre uma história de Joseph Conrad, Amanhã. Mas antes, já tem resenha de outra coletânea, USA no ar, com histórias sombrias. Claro, tudo isso aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Mas enquanto esses dois vídeos não chegam, confira aqui do lado dicas de outras resenhas também do projeto. E até mais.